Olá a todos, eu sou o Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vórtice Psicanálise e membro do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Hoje o vídeo é um pouco diferente. É para você que pensa em estudar psicanálise, é para você que está começando a estudar psicanálise, é para você que está pensando, eu gosto de psicanálise. Enfim, eu vou recomendar alguns livros, tá? Que eu deixei separado. E para fazer essa lista, né? Eu dei uma olhada na minha biblioteca. Eu deixei separado dos mais tranquilos de ler e os mais fáceis de encontrar e os mais difíceis. Não tem nenhum aqui na minha lista que é assim difícil leitura. Tem alguns que são mais difíceis de encontrar, vale a pena uma garimpada, tá? Pra gente começar, um bem tranquilo do Sérgio Teles, O Psicanalista Vai ao Cinema. Esse aqui, se você tem um conhecimento muito pequeno, se você está na faculdade, você está estudando e quer dar uma olhada em algo mais lúdico, fica a dica. Se você já tem uma maior experiência, você já tem uma familiaridade, fica só se você gostar do tema, tá? Aqui, uma organização do Nasio, os grandes casos de psicose. Apesar do título, é uma leitura bem simples, bem didática, bem fácil, bem gostosa. A exceção do primeiro texto, Um Caso de Sigmund Freud, Schreber ou a Paranoia. Esse você requer um pouco mais de conhecimento. Os outros, então, dá uma pulada nesse primeiro, vai ler os outros e depois você volta pro primeiro, tá? Ficou um pouco de lugar comum falar de Cartas a um Jovem Terapeuta, do Caligares, né? Acho que qualquer lista vai ter. E tem sua dose de razão. É um livro bem interessante, é um livro de memórias, é um livro de ideias, é um livro de localização. Então aqui você tem o Caligares falando de momentos onde ele se sentiu ridículo, onde ele pensou o que fazer, onde ele ficou constrangido, trocando ideias, falando a respeito. É um bom livro, ele é bem interessante. Se você tiver já uma carga, ele não vai. Você não é o público-alvo do livro, mas ele é muito legal se você quiser começar. Você está um estudante de faculdade, você está pensando em estudar psicanálise, quer conhecer um pouco mais. Agora eu separei dois que você vai precisar dar uma garimpada. São muito bons, tá? Inclusive se você já tiver um conhecimento, certo? O primeiro é Metapsicologia, Conflitos, Ansiedade e Outros Temas, tá? E apesar do nome da Ana Freud estar aqui, não se engane, é um livro muito bom. Ele faz, né, um resumo introdutório da metapsicologia. Então a gente tem o ponto de vista dinâmico, econômico, topográfico e pontos como catexia, fixação, regressão, ansiedade e ambivalência. Tudo muito bem explicado, muito bem fundamentado. Eu comprei esse livro anos atrás e ele já era de sebo, então vai precisar assim ter uma certa paciência, ter que procurar. Vale muito a pena. E aqui, né, outro que você vai ter que precisar garimpar, procurar, porque ele já foi lançado e relançado algumas vezes, mas ele está fora de catálogo. É o Método da Psicanálise, do Fábio Herman. Foi lançado pela Brasiliense e pela Casa do Psicólogo. É uma trilogia. Você pode ler um dos 3 livros em qualquer ordem, à exceção do terceiro. Ele é mais denso, ele é mais complicado.
Os dois primeiros são uma leitura tranquila. Dá para ler, dá para entender, dá para ir. Ele faz uma apresentação de uma psicanálise bem cotidiana, bem contemporânea, sem preocupações com termos técnicos, e ele faz uma boa crítica a algumas escolas psicanalíticas. As escolas psicanalíticas, a uma deturpação da teoria e da prática em prol de algumas ideias. Então, sobretudo, ele é um livro crítico. Ele é um livro que tem a proposta de devolver o pensamento psicanalítico à metodologia que o Freud colocou, tá? O método da psicanálise. Fica a dica. Vale a pena se você tem interesse. Agora, a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Se você realmente quer entrar nessa da psicanálise, eu separei alguns dicionários, tá? Eles vão ser importantes, eles trazem tema-chave com as explicações, eles te dão um norte, não substituem a leitura mais profunda, mas eles dão uma base introdutória muito boa e de rápido acesso. O primeiro é o Vocabulário de Psicanálise do Laplanche e do Pontalí. Essa edição que eu tenho, ela é uma edição portuguesa, tá? Então você não vai encontrar com essa capa, mas é um livro que foi editado várias vezes. Não sei se está fora de catálogo ou não, mas não é um livro assim tão difícil de achar. Tá? O outro, que também é fácil de achar, embora um pouco mais caro, é o Dicionário de Psicanálise da Rodnesco e do Plon. Esse aqui tem uma vantagem, tá? Ele traz, além dos temas, ele traz resumos de algumas obras, ele traz a história de alguns autores, ele traz a história de movimentos. Então você pode ver aqui a psicanálise no Brasil, na Argentina, na Suécia, no Japão, nos Estados Unidos, no México. Você pode ver uma pequena biografia dos grandes nomes da psicanálise, dos nomes secundários, dos nomes terciários. Você vê discussões sobre temas, sobre textos, resumos de obras do Freud. É muito bom, mas você precisa estar a fim de querer virar psicanalista pelo preço. A menos que você simplesmente queira conhecer, aí tudo bem. O terceiro é o Dicionário Enciclopédico de Psicanálise, o legado de Freud e Lacan. Aqui é se você se interessar por uma psicanálise mais francesa, tá? Ele é mais setorizado, ele é mais direcionado, ele, você pode ver, ele dá muita ênfase à obra do Lacan. Então, se você tiver interesse no Lacan, vai fundo. Se você não tiver, dê prioridade a outras coisas. Por fim, talvez um dos melhores, infelizmente fora de catálogo, é o Dicionário Comentado do Alemão do Freud, do Louis Hans. O que este livro faz, né? Ele pega termos do Freud, do alemão, compara com os termos em português, traz a etiologia da palavra, etimologia da palavra, discute o que ela significa no idioma alemão, compara com o português, joga na psicanálise, pega os principais usos do que o Freud deu nos seus textos, tá? É importante porque o Freud, acima de tudo, era coloquial. Ele usava termos que as pessoas usavam no seu dia a dia e que uma criança fosse capaz de explicar.
Então você não vai achar na obra do Freud em alemão termos técnicos, termos médicos, você vai ver palavras do popular. Esse livro é muito bom porque ajuda a entender muitas coisas que o Freud dizia, de onde ele tirou. Infelizmente, ele está fora de catálogo há um bom tempo. Você o acha, até com certa facilidade, mas ele custa um rim. Vale a pena ficar de olho caso surja a oportunidade, tá? Esse é um vídeo mais curto, é um vídeo mais direto. Para temas, sugestões, ideias, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Até a próxima, muito obrigado.